Então, eu vou falar aqui rapidamente, são pouquíssimos slides, falar rapidamente sobre método de estudo de células, que a gente vai ter uma aula mais detalhada. Então, primeiramente, esclarecer que tem tipos de microscopia, vários métodos de observação de células. A gente tem a microscopia de luz, microscopia eletrônica e mais outros tipos de microscópio que não se enquadram em nenhuma dessas duas. A microscopia de luz é o tipo de microscopia, como o nome já diz, que a imagem se dá, a formação da imagem, a observação, ela se dá através da incidência de luz sobre o tecido, sobre a célula, sobre a amostra, certo? E aí, usa-se vários elementos, como jogos de lentes, lentes convergentes, vários outros instrumentos que vocês estudaram óptica, né, em física, em algum momento da vida de vocês vão lembrar. Então, usa esse conjunto de lentes e a luz convencional para a formação da imagem, certo? E aí a gente tem microscopia de luz convencional, que é aquele microscópio comum que nós conhecemos, tem de contraste de fase, contraste de interferência diferencial, que esse de contraste, geralmente, através do contraste ou da incidência diferencial da luz, pode mostrar algumas elevações, algumas reentrâncias na imagem. Daqui a pouco eu vou mostrar mais imagens para vocês. Microscópio de campo escuro, que é o microscópio, como o nome já diz, o fundo da imagem aparece escuro e você consegue apenas marcar algumas áreas com colorações brilhantes, colorações fluorescentes. Microscopia de fluorescência, microscopia confocal a laser, então tem vários tipos de microscopia de luz. A gente utiliza, mais comumente, a microscopia de luz convencional. Existe a microscopia eletrônica, como o nome já diz, utiliza para a formação da imagem os elétrons. Então, os elétrons, eles incidem na amostra, e a partir dessa incidência, há a formação da imagem. Então, é uma técnica bem mais cara, existem poucos microscópios eletrônicos no Brasil, no Amapá não existe um microscópio eletrônico desse tipo convencional, microscópio eletrônico de transmissão e de varredura. Existe o microscópio que a gente diz de varredura de bancada, mas não utiliza os elétrons. Então, imagina, se você vai trabalhar uma microscopia eletrônica, você vai trabalhar com elétrons, você tem que ter uma coluna de vácuo, os elétrons vão incidir na imagem, você só tem a formação de imagens em preto e branco, que é aquelas imagens que eu mostrei para vocês agora há pouco. Algumas imagens que eu mostrei agora há pouco geralmente servem para estruturas bem menores. Por exemplo, vírus, você só consegue observar os vírus em microscopia eletrônica, de transmissão, que a gente vai falar. Tem outros tipos de microscópio, de tunelamento quântico, de força atômica, são microscópios que tem pouquíssimo, inclusive, no mundo, entendeu? Então, a gente utiliza mesmo mais a microscopia eletrônica, a microscopia de luz. Então, vamos pensar em uma escala. Pior que eu não estou nem com uma régua aqui. Bem, olha só. Vocês conseguem observar essa coluna bem aqui? Para quem está no celular, está pequeno. Eu botei bem aqui no celular e está pequeno. Então, não consigo. Então, o que acontece? Vejam bem, para a gente ter noção de escala, de tamanho de estruturas que nós estamos visualizando. Aqui, essa figura é uma figura clássica desse livro aí, que é a Biologia Molecular da Célula. Então, a gente tem aqui o polegar. O polegar, se você está perto, obviamente, você consegue observar as estruturas das digitais. Então, isso a gente tem uma escala 20 milímetros. Imaginem, gente. Eu não tenho nem a minha régua aqui. Que coisa. Vou mostrar para vocês. Eu vou ter colocado uma régua bem aqui. Então, imagine. Não, eu vou ter que pegar uma régua bem aqui. Afinal, é para isso que a gente. Para isso que a gente paga internet. Para isso que a gente tem internet. Vou pegar uma régua bem aqui na internet.
Alguma pergunta, gente? Quando que a gente vai pro laboratório? Pergunta. Quando a gente puder estar em segurança, gente. Para ir pro A laboratório gente agora, está a gente tá realizando assim algumas pesquisas, sabe? A gente não pode parar as pesquisas, então a gente está realizando dentro de segurança dois alunos por no laboratório, dois alunos no laboratório, enfim. Mas está complicado. Enfim, peraí, não achei a régua que eu queria. Para não demorar, vamos lá, se vocês me entendem. Se vocês não me entenderem, depois eu tento de outro jeito. Então, vejam bem. Olha só. Então, se a gente olhar o nosso polegar, certo? Se a gente olhar o nosso polegar, vocês conseguem ver e tal o formato da digital. E aí a gente tem uma escala de 20 milímetros, certo? Aliás, deixa eu perguntar para vocês. 1 centímetro em 1 centímetro tem quantos milímetros? Como é? Lembram de uma régua normal? 1 centímetro tem quantos milímetros? 10. 1000? 10 milímetros, 10. certo? Em um centímetro tem 10 milímetros, ok? Tá. Então, 20 milímetros aqui a gente tem como se fosse 2 centímetros, tá? Então, a gente tem, olha, 20 milímetros, a gente consegue observar com o olho humano. Se a gente chegar mais perto, essas ranhuras das nossas digitais, a gente já consegue ver numa escala dessa de 2 milímetros. Se a gente diminuir mais ainda para 0,2 milímetros, seria o caso da gente observar o nosso tecido epitelial, certo? Tecido epitelial, tecido de revestimento. Aqui, essa parte, quando começa aqui nessa uma escala de 0,2 milímetros, é uma escala que a gente já consegue só olhar, observar a partir de um microscópio óptico comum, tá? E aí, diminuindo mais de milímetro, a próxima escala seguinte dos milímetros que a gente tem é a escala de micrômetros. Então, na escala de micrômetro, eu consigo observar uma célula na microscopia óptica convencional com 20 micrômetros. Se eu der mais um aumento, se eu quiser fazer mais um aumento, por exemplo, a nível de 2 micrômetros, eu não consigo, eu já começo a precisar de um microscópio eletrônico. E aí, que são aqui a gente observando uma mitocôndria. Dentro da mitocôndria, olha só, os ribossomos, 0,2 micrômetros. Então, nessa escala, eu só consigo observar em microscópio eletrônico. E assim sucessivamente. Depois dos micrômetros, a gente tem a escala de nanômetros. E aqui, eu quero que vocês observem, aqui depois com calma, que vocês vão ter acesso à apresentação, qual a escala, por exemplo, a nível celular, a nível de células, tá? O mínimo que você consegue observar ao olho nu ou uma vista desarmada que fala é esses 200 micrômetros. 0,2, olha só, 0,2 milímetros corresponde a 200 micrômetros. Eu quero que vocês, na verdade,
Façam esse exercício. Imagina, quando a gente trabalha com metros, um micrômetro corresponde a 0,000006, ou seja, 0,00001 metros. Ou seja, é uma estrutura muito pequena. Certo? Vejam aí, 1 centímetro, podem pesquisar aí, 1 centímetro vale quantos micrômetros? Digam aí, que a gente tem milímetros e depois micrômetros. Cadê vocês? Qual a pergunta mesmo, professora? Olha só, vocês estão me enganando. É Então, 1000, olha o que acontece. 10.000. Então, vejam, em 1 centímetro, imaginem aquela régua de vocês. Eu vou deixar esse exercício para vocês. Vou deixar uma atividade para vocês, mas eu quero que vocês façam esse exercício. Peguem qualquer régua que vocês têm na casa de vocês, marca que tem de 1 centímetro para o outro. 1 centímetro do número, digamos que do número 1 para o número 2, ou do número 0 para o número 1 da régua, certo? Que faz 1 centímetro, tem quantos milímetros? Tem 10 milímetros. Eu quero que vocês me digam quantos micrômetros cabe entre cada milímetro desse. Tá? Vocês entenderam o que eu falei para vocês? Não vou falar agora, mas eu quero que vocês vejam, para vocês terem Entendi. noção. Entendeu? Eu não tô com a minha régua aqui. Eu vou ter que pegar um. Ó, vou ter que pegar a régua aqui para vocês. Tem que pegar essa régua que a gente tem, que tem mesmo. Vejam bem, vou botar uma régua. Uma régua comum. Essa não vai pegar essa aqui que tá bonitinha. Então, olha. Daqui, vocês estão observando, conseguindo ver isso aqui? Estão vendo isso aqui, gente? Sim. Olha, do 1, 2 aqui, eu tenho 1 centímetro, ok? Sim. Ok? 1 centímetro. Dentro desse 1 centímetro aqui que eu tenho 10 milímetros. Olha, cada um desse aqui é 1 milímetro. Milímetro, 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 milímetro. Então, aqui, vejam bem, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 milímetros, ok? Ok. Quero que vocês olhem e reflitam sobre isso. Dentro de cada milímetro desse aqui, quantos micrômetros eu vou ter? Reflitam sobre isso. Vamos passar adiante. Vejam aí quantos micrômetros eu vou ter dentro de cada milímetro. Quantos micrômetros vai caber aqui? Para vocês terem noção do tamanho de estruturas, que eu sempre vou falar em micrômetros para vocês. Então, para vocês terem noção do tamanho das estruturas que a gente vai estar trabalhando e observando no microscópio. Entenderam o que eu perguntei para vocês? Tem alguém querendo entrar? Vocês entenderam? Sim. Sim, professora. Então tá, vão pensando aí, não vou nem vão pensando logo aí. Então, não vou nem deixar vocês pensarem, eu vou logo falar. Então, em cada milímetro desse aqui, olha só. Todo mundo está imaginando essa régua, né? Estão vendo e estão lembrando das réguas que tem em casa. Se você tiver uma régua, pegue até e olhe. Tá? Vocês estão acompanhando, gente, o raciocínio? Sim, professora. Tá. Ó,
do 1 para o 2, eu tenho 10 milímetros. Então, cada espacinho que está na seta aqui, estão vendo a minha seta, né? Sim. Cada espacinho dessa seta aqui, é 1 milímetro. Certo? Dentro de cada milímetro desse aí, eu tenho 1000 micrômetros. Então, o tamanho disso é 1000 micrômetros. Agora, tu imagina tu observar uma estrutura de 10 micrômetros. Olha o tamanho dessa estrutura. Seriam 10 mil Vocês- em 1 centímetro? Oi? Seriam 10 mil em 1 centímetro? Sim, seriam 10 mil em 1 centímetro, porque lembra que cada milímetro desse daí são 1000. Se eu tenho 10 milímetros, então são 10 mil milímetros. Isso mesmo. Tem que, nesse milímetro aqui, eu quero que vocês percebam que nesse milímetrozinho que a gente vê aí, a gente tem 1000 micrômetros. Peraí, deixa eu ver se alguém levantou a mão. Entenderam? Em cada milímetrozinho desse aí, desses 10, em cada milímetro tem 1000 micrômetros. Agora, imagine o tamanho que é, esse tamanho é 1000 micrômetros. Imagine uma estrutura de 10 micrômetros, uma estrutura mínima que a gente observa. Vamos voltar aqui. Imagine, então, se lá dentro de 1 milímetro eu tenho 1000 micrômetros, imagine essa estrutura aqui, uma mitocôndria. Uma mitocôndria tem 2 micrômetros. Se aquele tamanho é 1000, imagine o tamanho 2. Vocês entenderam? Eu só quero que vocês lembrem. Só quero que vocês... Lembrem não, só quero que vocês... Só para a gente ter noção do tamanho das estruturas que a gente vai estar observando nesses tipos de microscópio. Imagine uma estrutura aqui, um ribossomo que tem 0,2 micrômetro. Menos do que meio micrômetro. Em 1 milímetro, a gente tem 1000 micrômetros. Só fiquem pensando que quero que vocês ponham na cabeça de vocês que em 1 milímetro a gente tem 1000 micrômetros. Entenderam, gente? Visualizaram isso aí na cabeça de vocês? Falei a verdade. Se vocês não... Sim, deu para ter uma ideia. Uhum. Deu para ter uma ideia. É só para a gente ter uma Sim, ideia das estruturas que a gente está vendo, que a gente vai observar. Por isso que a gente precisa de equipamentos, às vezes, por exemplo, para ver 0,2 micrômetros, ou pior, nanômetros, que vocês vão ver agora. Depois, em um micrômetro tem outros 1000 nanômetros, então outra unidade. Depois do nanômetro ainda tem o angstrom. Entendeu? Então, são escalas bem pequenas. Então, deem uma olhada com atenção nessa escala aí e fiquem pensando na mente de vocês, que dentro daquele 1 milímetro que vocês têm na régua de vocês, dentro de 1 milímetro tem 1000 micrômetros. Só pensa nisso aí. Vamos adiante. Então, a maioria, como eu falei para vocês, a maioria das células, quando retiradas a fresco, tal como lá o espermatozoide, não apresenta, não vai tirar a célula, ela vai estar assim, olha, coloridinha, bonitinha, te esperando, se movimentando e olhando para ti. Não. A maioria das células, elas não têm coloração. Então, para que elas sejam observadas, precisa passar de algum tipo de tratamento. Então, essa imagem aqui são 3 tipos de microscopia. Como eu falei para vocês, se é uma microscopia de luz, olha, ela apresenta como propriedade básica para a formação da imagem, para a imagem chegar até o olho humano, precisa da incidência de luz. Incidência de luz. E aí, aqui tem todos 3, aqui eu tenho microscópio óptico comum, aqui eu tenho microscópio óptico em campo escuro e um microscópio de contraste de fase. Olha só, aqui é o mesmo protozoário, um protozoário ciliado, paramécio. Então, eu tenho o mesmo protozoário observado em 3 microscópios distintos, certo? Microscópio
comum, microscópio de campo escuro e microscópio de contraste de fase. Ora, se os três utilizam para formar a imagem a incidência da luz, o que diferencia a formação da imagem, além de uma coloração ou do tratamento? Vejam bem, nesse microscópio de luz convencional eu tenho a luz incide, passa por essa lente, que é chamada lente do condensador. Lembra que a luz ela vai de maneira dispersa. Quando ela passa pela lente, ela converge bem aqui na minha lâmina, na minha amostra. Então, ela passa, né? Lembra que a luz ela faz o processo de refração, de difração, enfim. Então, ela passa de um meio para o outro, né? Atravessa a lâmina de vidro, vai para outra lente, que é a lente objetiva, e vai para outra lente, que é a lente ocular. Então, assim, aqui vai estar meu olho, vai haver a formação de imagem. Então, a luz e um jogo de lentes que faz a formação da imagem aqui no meu olho. O de campo escuro, qual é a mesma coisa? Eu tenho o mesmo sistema de lente, só que é inserido bem aqui um disco opaco, e esse disco opaco ele vai fazer que ele faz com que só passe uma parte de luz. Entendeu? E aí, essa colocação desse disco opaco vai fazer um campo escuro, certo? Então, só a luz que é refletida através da amostra, que é capturada pela lente que eu vou observar, pela lente objetiva, e então lá na ocular. Por isso que só a luz da amostra que é capturada, a outra fica, por isso que fica o fundo escuro. Por outro lado, de contraste de fase, olha, da mesma forma tem a luz, só que é inserido uma outra estrutura, que é um diafragma anular, ou seja, é uma estrutura que só permite a passagem de uma parte da luz também. E aí gera, então, esse outro tipo de imagem. Veja, que aqui eu tenho o protozoário, aqui eu tenho ao redor os cílios, mas aqui eu não vejo muito destaque, apesar de estar corado, de ter um corante aí, eu não vejo um destaque. Aqui, olha, como está em contraste de fase, eu já vejo o maior destaque dessa estrutura de cílios, tá? Então, tenho o mesmo paramécio, o mesmo protozoário, para observar em campos diferentes. Vejam, olha o tamanho. Essa barrinha, estão vendo essa barra aqui de escala, que está dizendo 10 micrômetros, o que significa isso? Significa que o bicho todo tem 10 micrômetros? Não. Quando vocês verem essa barrinha de escala em fotos que vocês vão ver, o que significa? Que significa que esse tamanho dessa barra daqui até aqui corresponde a 10 micrômetros. E aí, tu vai deduzir. Então, que tamanho é esse bicho? Que tamanho é esse paramétrio? Daqui para cá são 10 micrômetros, então seria 10, 10, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Mais ou menos o bicho tem de 90 a 100 micrômetros. Entendeu? Pensem naquela escala lá dos milímetros. Então, é um bicho que tu não consegue observar a olho nu, tu consegue observar só em microscopia óptica. Uma pergunta, gente, vamos falando. Aqui é célula da parede do canal vaginal, acho que Pode falar. Não, só ia dizer que não tinha dúvida. Isso aqui é célula da parede do canal vaginal, que são células escamosas, pavimentosas. Tipo quando faz, sabe? Quando faz o SWAB, não sei se as meninas já fizeram o SWAB da parede do canal vaginal para observar as células. Tem o PCCU e tem a citologia vaginal. O PCCU que faz a coleta, né, de um pedaço, de um fragmento da parede, e a citopatologia ou a citoscopia é que faz um SWAB, tipo cotonete na parede do canal vaginal, e você tira as células. Se eu pegar como se fosse aquele cotonete, aquele SWAB, e colocar a cola entre lâmina e lamínula, que a gente diz sem coloração a fresco, olha como é que eu vou observar. Isso aqui é uma célula lá do canal vaginal. Tá certo? Eu consigo diferenciar o que é citoplasma, o que é núcleo? Não consigo, vejam bem. Uma célula do jeito que está, fresco, sem coloração. Não consigo observar. Essa mesma célula, se eu fizer uma simples coloração, eu consigo já observar a delimitação dela
e aqui essa estrutura do núcleo. Em outros tipos de microscopia, por exemplo, com uma coloração fluorescente, que eu uso uns corantes de fluoresceína, eu consigo marcar, olha, o esqueleto da célula, os filamentos do citoesqueleto em verde e o material genético em vermelho. E uma microscopia com diferente índice de refração, olha, eu consigo marcar mais. De interferência, vejo que agora essa diferença eu consigo ver como se ela tivesse umas pequenas elevações. De campo escuro, eu só vejo o fundo, mas eu vejo a delimitação. Então, o tipo de microscopia que eu vou utilizar vai depender do meu objetivo. Se o meu objetivo é só diagnóstico, se o meu objetivo é fazer algum tipo de pesquisa, enfim. Então, depende do objetivo da visualização. O que eu quero dizer para vocês, olha, aqui um tipo celular sem coloração à frente, como eu posso observar de distintas maneiras, dependendo do tratamento que eu der e do tipo de microscópio que eu utilizar. Entenderam? Da mesma forma, olha, uma célula aqui, um fibroblasto, uma célula do tecido conjuntivo, aqui um fibroblasto observado em diferentes tipos de microscopia de luz e sem coloração. Um microscópio normal de campo claro, convencional, a gente consegue observar, olha aqui, olha o fibroblasto. O mesmo fibroblasto está em contraste de fase, é igual quando a gente mexe na foto para editar, né? No microscópio, quando você modifica o contraste de fase, você consegue observar, olha, mais estrutura. Aqui você consegue já diferenciar o núcleo, melhor delimitar a célula. Esse tipo de microscópio aqui, olha, de contraste de interferência diferencial, você consegue ver as reentrâncias, elevações, que a gente fala as reentrâncias e as saliências. A gente consegue ver como se fosse em alto relevo, tá vendo? Como se esse tipo de microscopia a gente chama de DIC, é contraste de interferência diferencial. Em inglês, né? Em inglês fica ao contrário, né? Por isso que é DIC. A gente consegue verificar essas elevações. E campo escuro, como eu mostrei também para vocês, olha, só passa uma parte da luz e o fundo da imagem fica escuro. Mas é a mesma célula observada em tipos de microscopia diferentes, microscopia de luz diferente. Olha, microscopia óptica de fluorescência. Daqui, pegou-se uma célula, fez-se um tratamento com um tipo de corante que a gente chama de fluoresceína, um tipo de reação, um tipo de tratamento, em que marcou em azul o material genético e marcou os elementos do citoesqueleto em verde. Então, pôde-se observar a divisão celular, as várias etapas de divisão celular através de microscopia óptica de fluorescência. Então, isso aí geralmente é utilizado em algumas linhas de pesquisa para observar se há alguma modificação, havendo alguma alteração no processo de divisão celular, enfim. Mas é muito bonito esse tipo de microscopia, né? Essa imagens belíssimas. E aqui o nosso famoso microscópio óptico, que assim que a gente puder ir ao laboratório, provavelmente eu acho que não vai ser nesse semestre, mas me comprometo com vocês desde já da gente fazer uns mini cursos. Mas aí vou mostrar aqui para vocês e na aula lá no laboratório, eu no laboratório, vocês aí eu vou mostrar. Então a gente tem esse aqui que é o microscópio de luz convencional. Aqui tem as partes dele, mas eu prefiro mostrar aqui primeiro. Depois vocês veem lá os detalhes. Então, se é um microscópio óptico, microscópio de luz convencional, obviamente, lembra que a formação da imagem se dá através da incidência de luz. Então, aqui embaixo existe uma fonte de luz. Certo? Aí. Aqui embaixo existe uma fonte de luz. Então, você liga a fonte de luz. Essa luz, ela passa por essa estrutura bem aqui, que é o condensador. Este condensador aqui, ele tem uma estrutura que chama diafragma. Nele, então, você controla a entrada e a saída de luz. E aí, esse condensador, ele converge os raios de luz para uma direção que vai convergir bem aqui, onde vai estar a minha lâmina que eu vou observar. A minha amostra, olha, vai estar bem aqui.
minha amostra, minha lâmina de vidro vai estar bem aqui. Por que uma lâmina de vidro? É lâmina de vidro, porque a luz, ela precisa atravessar essa lâmina. Se fosse uma lâmina de ferro, uma lâmina de plástico, simplesmente a luz não ia atravessar. Se a luz não atravessar, não vai formar imagem, não vai chegar aqui ao olho do observador. Ok? Então, por isso que precisa ser uma lâmina de vidro. Então, a luz passa através da lâmina de vidro, e então chega a essas lentes aqui. Estão vendo? Tem 4 lentes. Essas lentes aqui, elas são chamadas de objetivas. Elas vão estar em contato com o meu objetivo, que é a amostra. Então, por que tem várias objetivas? Essas objetivas, elas me dão aumento distintos. Tem objetivas geralmente de 5, de 10, de 20, de 40 e de 100 vezes. Todas elas têm vejam que elas têm uma fitinha colorida. Essa fitinha colorida geralmente é padrão. Por exemplo, a objetiva de 40, que me dá um aumento de 40 vezes, geralmente ela tem uma fitinha azul. Mas por que é padronizado? Geralmente aqui vem escrito que é 40 vezes, só que às vezes se manuseia essa objetiva e vai saindo a tinta. Então, uma coisa que facilita você, além de poder sair a tinta, mas também quando você está manuseando o microscópio com a prática, você não precisa ficar lá e olhar de quanto é o aumento. Você já identifica pela coloração qual objetiva que você está manipulando. Então, essas objetivas aqui, e essa estrutura que a gente chama de revólver das objetivas, que você pode girar, então, mudar o aumento que você está observando. Então, aqui a gente tem o revólver das objetivas e as objetivas, certo? E aí, a luz entra por essas objetivas e depois tem um sistema de lente aqui que vai formar a imagem bem aqui para o olho do observador. Aqui tem outra lente. Essas lentes aqui são chamadas de lentes oculares, porque elas ficam em contato com os olhos, por isso lentes oculares. E geralmente elas têm um aumento de 10 vezes. Essas lentes têm um aumento de 10 vezes, essas lentes têm os aumentos variáveis. Por exemplo, essa objetiva, essa lente objetiva aqui, ela é vermelha. Então, provavelmente, o aumento dela é 5 vezes, certo? Então, se eu tenho 5 vezes aqui, nesse aumento, com 10 aqui, não soma, multiplica. Então, 5 daqui com 10 daqui, eu vou observar um aumento de 50 vezes. Então, a amostra que eu vou estar observando, ela vai ter um aumento de 50 vezes. Ok? Essa objetiva aqui, azulzinha, bem aqui, é de 40. Me digam qual o aumento que eu vou observar da minha amostra se eu colocar essa objetiva para eu observar. A objetiva é de 40. Qual é o aumento da amostra que eu terei? 400. Gente, 400 vezes. Então, se eu botar na objetiva de 40, eu vou ter um aumento de 400 vezes. Se eu colocar na objetiva de 100, que é a maior de todas, nesse microscópio, eu vou ver. Vamos lá, gente. Se eu colocar no aumento de 100 vezes, qual vai ser o meu aumento? Se eu botar na objetiva de 100, qual vai ser o meu aumento? 1000. Então, a objetiva de maior aumento nesse microscópio óptico convencional é a objetiva de 100, que me dá um aumento final de 1000 vezes da estrutura que eu estou observando. Então, o aumento máximo que eu posso ter nesse microscópio é 1000 vezes, ok? Certo. Ok. Mas o que acontece? Eu falei aqui do sistema óptico, do sistema de lentes. Então, aqui eu tenho fonte de luz, condensador com diafragma, certo? Aí aqui eu vou ter minha amostra, que vai estar aqui a lâmina, revólver das objetivas, aqui as oculares,
das oculares. Geralmente, a parte do microscópio a gente chama de pé ou base, e essa parte aqui a gente chama de braço do microscópio. Ok. Estão vendo esse botão aqui, que está ao contrário, está virado? Esse aqui, um parafuso, esse aqui, ele é chamado de chariot. O nome meio francês, chariot. Se escreve chariote, mas o nome é chariot. Se pronuncia, né? Chariot. O chariot, ele serve para você movimentar essa estrutura preta aqui, que é chamada de base ou platina. Nessa base que vai estar a minha lâmina. Então, o chariot permite que eu movimente esta base preta para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Então, para quê? Para que eu possa procurar a estrutura, visualizar. Se eu, por exemplo, se eu estou fazendo um exame para verificar se eu estou com malária, para procurar o plasmódio, eu preciso correr e observar toda a lâmina. Para que eu possa correr e observar toda a lâmina, eu tenho que movimentar o chariot para frente, para trás e para o lado e para o outro. Então, o chariot serve para movimentar a platina e assim ampliando os meus campos de visualização. Certo? Certo, gente? Eu sei que vocês já estão doidos para mexer no microscópio. Também. E esse parafuso, Certo. esse parafuso bem aqui do lado é essa parte maior aqui é o macrométrico e esse menor é o micrométrico. Para que o macro e o micrométrico servem? Eles servem para ajustar o foco. Por quê? Esse macro, o macro e o micrométrico, eles servem o quê? Eles pegam essa platina, eles aproximam das objetivas ou eles afastam das objetivas. Por quê? Para ajustar até o foco. Todo mundo tem um foco distinto. Imagina, já viu como é a pessoa míope? Como a pessoa míope lê? Ela aproxima para ler. E a pessoa hipermétrope afasta. Mas, independentemente se eu sou míope, hipermétrope, o meu foco, ele é distinto. O meu foco é diferente é diferente do Christian, é diferente da Camila, é diferente do William, da Heloísa. O nosso foco é diferente. Tem gente que pergunta, professora, eu uso óculos. Eu tenho que colocar o óculos para olhar lá no microscópio? Não. Você pode até olhar, mas vai incomodar um pouco. Mesmo que seu grau seja 10, 15, 20, 50, você pode tirar o óculos, colocar os olhos lá no microscópio, nas oculares, e se você ajustar o parafuso macro ou micrométrico, você consegue ajustar o seu foco, ou afastando essa platina ou aproximando. Então, o macro e o micrométrico servem para ajustar o foco, para aproximar essa platina da sua visão ou afastar. Então, o macro, ele vai promover um afastamento ou aproximação, digamos que numa distância maior, né? No macro vai subir mais rápido ou descer mais rápido. E o micro vai ser mais discreto, bem devagarzinho, ou afastar bem devagarzinho, ou aproximar bem devagar. O fato é que ele vai ajustar o foco. Toda vez que você sentar no microscópio, eu vou dizer, quando a gente for fazendo essa prática, Heloísa, venha cá, venha ver esse parasito bem aqui. Venha ver essa célula. Toda vez que você for lá no microscópio observar, você coloca os olhos e mexe no parafuso macro e micrométrico para ajustar o seu foco, porque o meu foco provavelmente é muito diferente, provavelmente é diferente do seu. E para você observar com mais nitidez, você tem que ajustar o foco. Tá? É igual quando você dá o zoom numa máquina fotográfica. Outra coisa, vou falar para vocês. Mais objetivas, mas assim, a pessoa, eu nunca vi, eu quero ver uma estrutura no microscópio, eu quero ver grandão, quero ver maior, quero ver detalhes, eu vou logo ver na objetiva de maior aumento. Não é assim que funciona. Qualquer estrutura que vai começar a visualizar, se eu tenho objetiva de 10, 20, 40 e 100, eu vou começar pela de 10, depois eu vou começar pela de 10, depois eu passo para a de 20, depois de 40 e depois a de 100.
É igual quando você quer tirar uma foto. Ah, tem 10 pessoas ali, certo? Tem 10 pessoas ali, mas eu quero tirar a foto da Ivanessa. O que eu faço? Primeiro eu pego a máquina fotográfica, vejo todo mundo, e aí depois, eu quero tirar foto da Vanessa, mas será que a Vanessa tá ali naquele monte de gente? Então, primeiro eu vejo o foco. Ah, a Vanessa tá ali. Beleza. Então, vou aumentando o zoom, vou aumentando, até dar um close lá no rosto da Vanessa. Então, assim que é o microscópio. Você olha em maior aumento, digamos, se você olha na objetiva de 10. A propósito, na objetiva de 10, eu estou vendo um aumento de quanta estrutura aumentada, de quantas vezes? Hein? Se a objetiva de 10, isso, a Heloísa botou, estou vendo 100 vezes. Então, eu começo na de 10, depois eu vou para a de 20, depois a de 40, e se necessário, eu vou para de 100. Entenderam? Então, a gente começa primeiro com a objetiva de menor aumento, para a gente ver o campo amplo da estrutura da lâmina, e aí depois a gente vai aumentando, a gente vai magnificando esse aumento para a estrutura que eu, certo? Então, sempre faz isso de maneira gradativa. A última objetiva, que é a objetiva de 100 vezes, que me dá um aumento total de 1000 vezes, é uma objetiva que se utiliza com uma gota de um óleo de cedro, um óleo que a gente chama de óleo de imersão, porque o óleo, ele ajuda a questão do índice de difração da luz, já que o aumento é muito grande. Sem o óleo, você tem uma imagem distorcida, ele te ajuda com o foco. Então, sempre que você olhar na objetiva de 100 vezes, na objetiva de 100, você põe uma gota de óleo de imersão para melhorar. Vanessa, pode falar, Vanessa. Professora, qual é o mais comum? Qual o que mais se usa, digamos assim? Óleo ou objetiva? Não entendi. A objetiva. Não entendi. Qual que mais usa? Assim, de maneira geral, acredito, depende do que eu vou visualizar. Por exemplo, as células sanguíneas são células menores. Quando a gente vai analisar para fazer um hemograma, se for fazer um hemograma, contagem diferencial de células sanguíneas, vai analisar na objetiva de 100, fazer pesquisa de malária, na objetiva de 100. Eu, por exemplo, nas minhas pesquisas, eu utilizo mais a de 40. Mas para eu chegar, como eu falei para vocês, eu não posso chegar para visualizar a estrutura e já colocar na objetiva de 40. Geralmente, tem que ir se tiver de 5 ou de 4, de 10, de 20, a gente utiliza de maneira gradativa. Então, eu diria que não tem uma mais utilizada, porque sempre, para tu chegar na maior objetiva, tu tem que passar pelas outras. Entendeu? Pelos outros aumentos. Aí vai depender da estrutura que tu vai visualizar. Se é uma estrutura maior, por exemplo, alga, quem trabalha com fitoplâncton, são estruturas um pouco maiores, então, às vezes, na objetiva de 20, tu já consegue verificar as estruturas, não precisa tu aumentar tanto. Então, depende mesmo do que vai estar visualizando. Tem estruturas que são bem maiores, que só na de 5 tu já consegue ver. Entendeu? Então, depende muito da estrutura que você quer visualizar. Entendeu, Vanessa? Entendi. Tá certo. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Sobre o microscópio? Aqui, nessa imagem, olha, vocês vão ver, aqui tem todos os para vocês lembrarem, né, o que eu falei para vocês. As partes do microscópio que eu já falei, mas é só para vocês lembrarem, terem em mente, o que eu quero que vocês tenham em mente, a questão dos aumentos, dos tamanhos das estruturas, que a gente vai visualizando, sempre em mente naquele 1 milímetro que tem 1000 micrômetros, principalmente, certo? E que vocês tenham noção dessa última parte que eu falei, de como acessar as lentes objetivas, primeiro começando do menor para o maior, do menor aumento para o maior aumento, e tendo em mente que quando você
tá numa objetiva de 40 vezes, você tendo, na verdade, tendo em mente que sempre o aumento ele se dará pelo produto do aumento da objetiva multiplicado pelo aumento da ocular. Vocês entenderam isso? Se vocês entenderam isso, eu já estou bem feliz. Sim. E isso vocês vão usar em todas as outras disciplinas, vocês vão trabalhar com fitoplâncton, vocês vão, enfim, todas as disciplinas que vocês utilizarem, microscópio, patologia mais na frente, parte de parasitologia, então, todas as disciplinas que vocês trabalharem com microscópio, vocês vão utilizar, e aí, quando vocês, para isso que essa daqui, ela tem, a biologia celular, ela também tem esse objetivo de dar essas noções de microscopia.